E o plantio da safra 2021-22 de soja do Brasil já começou. O Notícias Agrícolas, obviamente, vem acompanhando todos os preparativos dos produtores brasileiros para esse momento e a gente já sabia, conversando com lideranças do setor, com especialistas, analistas e consultores, que alguns atrasos estavam preocupando os produtores, principalmente para defensivos e fertilizantes, né? Os químicos estavam ali trazendo algum sinal de alerta. Nós falamos sobre a possibilidade de faltar glifosato para essa safra. Inclusive, o nosso entrevistado deste momento, que é o Eduardo Lima Porto, diretor da consultoria agroeconômica Lucro do Agro, esteve no Notícias Agrícolas há alguns meses trazendo essa luz de alerta. Foi contestado, né? Mas a gente continuou acompanhando todos os dados, continuou acompanhando o levantamento das informações. E o Eduardo, então, volta ao Notícias Agrícolas nesta segunda-feira para continuar nos atualizando sobre as informações. E hoje ele vai além do glifosato, a gente vai falar sobre essas preocupações que têm permeado ali o dia a dia dos produtores, porque justamente o Eduardo tem esse perfil de estar muito perto dos produtores em todo o Brasil, fazendo esse levantamento das informações para a gente entender que momento é esse, portanto, da nossa nova safra, deste início de nova safra. Não é isso, Eduardo Lima Porto? Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Carlinha. É um prazer estar contigo de novo. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e saudar os meus conterrâneos, principalmente aqueles que estão desgarrados da querência amada, né, como é o meu caso. Então, saúde a todos e que esse 20 de setembro, traga muita reflexão e também alegria para todos que nos escutam. É dia do gaúcho, né? Hoje, para quem não está aí pegando a referência de Eduardo Lima Porto, este gaúcho da fronteira que vos fala, tá aqui representando muito bem esse povo, inclusive, né, Eduardo Lima Porto? Feliz dia do gaúcho para todos. Exatamente. E em especial agora também, né, como os antigos programas de rádio, uma saudação gaudéria e pampiana, um abraço de quebrar costela para dois grandes gaúchos que são líderes do agro. Ao amigo Dari Fronza, que hoje está fazendo aniversário, e para o meu outro amigo, Marcel Estrapasson, que está lá em Roraima, honrando a nossa cultura desbravadora. Seu Dari Fronza, ele não podia ter nascido em outro dia, não, Eduardo Lima Porto. Exatamente. Muito nos honra o trabalho dele e o fato dele ter nascido nesse dia, eu acho que é uma predestinação muito valiosa. É verdade, eu também acho. Edu, vamos falar agora sobre o que tem preocupado aí os produtores brasileiros, que são esses atrasos na entrega, na chegada de fertilizantes, de defensivos. O que você... A gente vai detalhar algumas situações, mas o que você já pôde avaliar até esse momento? A gente está nos primeiros dias, o vazio sanitário nem terminou em todos os estados ainda, mas é uma preocupação para brasileiros que produzem soja em diversas partes do país, né? Carlinha, sem dúvida. O problema ele é estrutural, né? Ele decorre de fatores que não estão, assim, vamos dizer, 100% atrelados, né, ao advento da pandemia. Muita gente está utilizando a pandemia como uma desculpa para, digamos, não atender contratos e coisas do gênero e para demonstrar dificuldades. É fato que a pandemia está causando ou vem causando nos últimos meses, né, uma desorganização das cadeias produtivas ao redor do mundo, mas essa situação ela já vinha sendo sinalizada desde 2014 pelo Banco Mundial, pelo FMI, por outros organismos que costumam aí medir indicadores, né, quando se trata de situações de risco sistêmico, né? Eu não vou entrar muito nessa área para não fugir do assunto que interessa aos produtores. Mas, realmente, nós temos dois grandes gargalos hoje no fornecimento de insumos. O primeiro deles são os fertilizantes, né? Temos ouvido relatos em diferentes partes do Brasil de que alguns fornecedores de grande porte estão tendo dificuldades para atender, né, as demandas que lhes foram colocadas, né, pedidos fechados,
E isso decorre basicamente da subida de algumas matérias-primas que fazem parte, né, da composição de produtos como a ureia, né? A ureia ela é dependente de maneira estrutural do gás natural. É necessário para produzir uma tonelada de ureia uma quantidade muito grande de gás natural. E nos últimos 12 meses o gás natural subiu mais de 100% em dólares, né? Eu tenho uma referência de setembro do ano passado, da unidade de medida, né, que é o milhão de BTU, estar custando entre $1,90, $1,95, e hoje nós estamos aí na faixa de $5,10 por milhão de BTU. Então, devido à enorme participação desse elemento no custo de produção da ureia, os preços que nós estamos verificando desse fertilizante agora, simplesmente transferem esse custo para a ponta. Outras situações, outros elementos como os fosfatados, né? A China é um grande produtor de fósforo, né? E no ano passado sofreu, concentrado nas grandes províncias produtoras, sofreu uma enchente muito grande que atrapalhou bastante a vida aí das empresas que lá atuam nesse segmento. E agora, no final de julho, o governo chinês resolveu repetir um procedimento que foi feito em 2008, antes do pico do estouro da bolha, né, de 2008, resolveu restringir as exportações de fosfato, porque os preços dos fertilizantes praticados na China estão muito altos e isso está impactando a inflação dos alimentos, coisa que nós estamos vendo aqui também. Sim. Né, e também em vários outros locais do mundo. Os fertilizantes à base de potássio, nomeadamente o cloreto de potássio, que é a principal fonte aplicada na agricultura, né? Está passando também pelos seus problemas aí de escoamento em razão de um conflito bélico que está ocorrendo lá na região da Bielorrússia e toda aquela região ali que é um caldeirão, né? Sim. Então, nós temos o somatório de diversos fatores combinando para uma pressão inflacionária, né, em cima desses itens muito forte. Somado a isso, existe uma outra situação que agrava o contexto, né? E essa situação estava prevista já há mais de 10 anos e foi sendo ignorada ao longo dos últimos anos, aí, em razão até da narrativa do ex-presidente americano, Donald Trump, que dizia que não iria implementar essa medida. Estamos falando da IMO 2020. O que significa essa IMO 2020? É uma normativa ambiental que resolveu determinar a proibição de circulação de navios que emitissem um determinado percentual de particulados de enxofre. Essa medida ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 2020, ou seja, há um ano e meio atrás, mais de um ano e meio atrás. Isso significou o enxugamento da oferta de navios enquadrados dentro dessa nova regulação ambiental. Então, essa situação ela veio, vamos dizer, de encontro a um incremento da demanda. A demanda subiu. Um incremento forte da demanda, né, Edu? Exatamente. A demanda subiu e os navios que serviriam de suporte para carregar essa quantidade de produtos alimentícios, né, soja, milho, enfim, trigo e outras commodities, acabou se vendo impactada pelo enxugamento da oferta dos navios, no caso, né? Sim. Então, temos uma combinação de fatores assim bastante críticos
né, que levam a uma condição inflacionária e de restrição física da entrega desses produtos. E a gente tem essa questão logística, ela também vem sendo relatada e informada há um tempo, só que ela não tem condições de ser rapidamente revertida, né, Eduardo? O tempo de normalização desse contexto ele é muito lento, né? Nós temos que considerar que a demanda para a construção de novos navios ela estava bastante estagnada e o pessoal, pelo menos pela interpretação que eu faço desse contexto de uma maneira assim mais genérica, me dá a impressão de que os grandes operadores, alguns deles acreditaram em narrativas políticas, né, e não se prepararam. Hoje se tem notícia de que os grandes estaleiros do mundo, que acabaram migrando para a China por questões estruturais, eles têm pedidos com previsão de entrega para 2030, 2035, dada a necessidade de recomposição da frota de navios. Né? Sim. Edu, quando você detalha esse quadro, qual é a sua principal sinalização para o produtor brasileiro? Essa safra, a gente sabe que já tem alguns produtores ali que cloreto de potássio já não conseguem comprar com entrega curta, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe de algumas entregas que não foram feitas, e essa foi, inclusive, uma outra sinalização que você deu naquela entrevista há alguns meses aqui sobre a questão do glifosato. Qual sinalização, esse cenário que você acabou de detalhar para nós aqui, traz para o produtor brasileiro? Olha, Carlinha, eu acho que o momento para a gente recomendar ações, ele passou. Né? Nós vamos vivenciar os efeitos dessa situação. Eu não sou muito otimista com isso, tá? O que dizer, eu gostaria de complementar uma outra situação, se verificou nesse ano, em razão da melhoria abrupta, né, da relação de troca dos grãos em relação ao custo dos fertilizantes, se verificou que muitos produtores aproveitaram essa relação de troca, né, e colocaram pedidos maiores do que normalmente o fazem. Isso por questões também de ordem fiscal. Né? Então, esse conjunto de decisões e de situações, né, que foram se formando, vamos dizer, criaram o que o pessoal costuma chamar de a tempestade perfeita. Né? Sim. Então, quem recebeu fertilizantes conseguiu, vamos dizer, se organizar de maneira adequada, não deve ter problema nem para a implementação da safra de soja. Sim. Poderá vir a ter, dependendo da condição, para implementar o safrinha, o milho safrinha. Mas, só fechando esse parênteses com relação aos fertilizantes. Se nós formos olhar aí os preços futuros da ureia, e hoje de manhã eu recebi um relatório da Greenvest, que todos os dias me encaminha aí indicações muito interessantes. Aliás, a Greenvest está fazendo um trabalho muito bom na área de fertilizantes, sabe? Sim. Eu recomendo aos produtores que acompanhem, porque tem sido aí um sinalizador bastante importante. Se verifica que os preços futuros da ureia, em razão, quero acreditar que em razão também das indicações do gás natural, né, que é o produto de base para se produzir a ureia, se verifica que os preços futuros estão maiores do que os disponíveis. Então, vamos ter realmente problemas de originação desse produto e é importante ficar muito atento a ele.
Edu, quando a gente passa a olhar, entendemos, portanto, o quadro dos fertilizantes, e, de fato, o trabalho da Agrinvest é impecável, e a Agrinvest traz o Jefferson Souza nessa análise também, com análises muito completas, né? E ele está sempre conosco por aqui. Quando a gente vira essa chave e olha para os químicos e chama a atenção para o glifosato, a gente consegue atualizar aquelas informações que nós tínhamos há alguns meses, quando você justamente trouxe um alerta. Atenção, porque nós temos vários problemas que se alinham e fazem esse cenário ser preocupante para o mercado do glifosato. Atenção, atenção. E você acabou sendo contestado, né, Edu, diversas vezes, mas, enfim, temos esse quadro. Essa situação do glifosato se agravou, está na mesma condição. O que a gente tem que olhar quando a gente olha para o mercado de glifosato agora? Olha, as informações que eu tenho, elas são bastante variadas também, sabe? Tem gente que conseguiu receber, mas o que eu escuto mais são cancelamentos de pedido. Cancelamentos de pedidos feitos, vamos dizer, fechados ali em fevereiro, março, né, dentro de pacotes de troca de insumos para o grão. E o pessoal realmente está dizendo, olha, não temos glifosato para entregar. Isso não está partindo das revendas, está partindo... As revendas estão numa situação de desespero, inclusive algumas delas, eu vejo aqui no Mato Grosso, situação de desespero para atender a necessidade dos seus clientes, né? Então, vemos o caso de grandes empresas, de multinacionais, inclusive, tem uma que domina o mercado hoje de glifosato no mundo, né? Aliás, tem duas, não preciso nem citar o nome. Essas empresas estão citando, elas estão cancelando pedidos, não estão com fluxo normal de entrega, e isso decorre de fatores também estruturais que, diferentemente dos fertilizantes, de certa forma, a curva de evolução dos preços do glifosato, ela não foi tão abrupta como vem se propagando aí pelas empresas que atuam no setor. Eu acredito que ninguém pode alegar surpresa com relação às dificuldades de fornecimento do glifosato e também a consequente evolução dos seus preços. Qualquer operador minimamente competente no setor que acompanhe o que acontece na China, que é o maior provedor, né, trata disso todo dia. O que a gente viu, alguns casos, né, que eu chamo até de má-fé, né, de empresas que fecharam pacotes, incluindo o glifosato, com preço histórico do ano passado. Certo. E agora, nos últimos minutos antes da entrega, estão dizendo, se não pagar a diferença de preço, nós não vamos entregar o glifosato, mas entregamos os outros produtos, que a gente sabe que tem margens maiores, né? O glifosato, tradicionalmente, foi utilizado como a gente fala no jargão no mercado, de boi de piranha, né? Quem tem bom preço de glifosato consegue fechar pacotes com os produtores, né? Mas se sabe que o glifosato gera margens muito pequenas. Sim. Então, essa prática, se comprovada, né, de vender aquilo que não se pode entregar, ou que se sabe antecipadamente que haverá uma dificuldade séria de entrega, nos Estados Unidos isso é considerado crime. Se chama spoofing. Só que aqui no Brasil o pessoal é meio largado das patas, como a gente diz no Rio Grande, e não costumam não dar bola para isso. Agora, eu quero alertar os produtores para uma situação. Algumas empresas que atuam nesse setor, elas também fazem operações de barter e têm suas tradings, né, que servem como suporte para fazer a comercialização. Essas tradings, elas possuem cláusulas semelhantes às cláusulas de washout tradicionais de trades tradicionais. Certo. Tá? Vamos pensar numa situação. Eu fechei um pacote com uma determinada empresa. Em troca, vou pagar com soja. Mas a empresa diz para mim, olha, eu vou ter que cancelar o pedido contigo agora. Não vou ter glifosato ou não vou ter, vamos dizer, diquá. Sim, para fazer a dessecação no final. Tá? A ausência desses produtos pode causar, vamos dizer, uma redução de produtividade. E se eu tenho um contrato de compra e venda já determinado,
eu vou ser penalizado por uma redução do volume entregue para essa trade vinculado com esse fornecedor de insumos. Então, vejo que situação. Tá? A maior parte dos produtores afetados por esse tipo de situação pode realmente discutir agora um achaute do lado dos insumos. Certo. Sim, pois não, por favor. Não, e o outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção também. Muito cuidado nesse momento, principalmente com glifosato e alguns inseticidas líquidos que são produzidos pelo sistema de bateladas, como se chama na indústria. A indústria, de maneira generalizada, sabe que o produtor não analisa a qualidade do produto que ele compra. E é justamente em momentos de escassez como esse, agravados por um dólar caro, é que muita gente se sente estimulada a batizar produto. Pelo amor de Deus. Reduzindo 1 milhão de litros de glifosato, reduzindo 10% em 1 milhão de litros de glifosato, nós temos 100 mil litros de glifosato apto para ser entregue. É uma redução de tensão muito interessante, sem falar no lucro que pode vir a proporcionar. Então, eu sugiro aos produtores que guardem pelo menos 1 litro daquilo que for comprado e encaminhem para análise. Uhum. Edu, essa sua preocupação, ela se dá já para esta safra, ou nesta safra nós temos problemas pontuais com essa questão? Como é que fica a safra 21-22 na sua análise, na sua perspectiva e principalmente na sua experiência diante desse problema? Olha, Carlinha, a minha bola de cristal, eu reduzi o horizonte de previsão, porque nem vem. Tá bem difícil da gente falar qualquer coisa, sabe? E depois eu já estou acostumado que me chamem de lunático, de louco, de terrorista e coisa do gênero, como foi propagado aí quando chamei a atenção para os riscos, né, de desabastecimento e de subida de preço, no caso do glifosato. Se eu falar qualquer coisa agora, eu certamente darei matéria-prima para os meus detratores, mas sem entrar, digamos, diretamente nisso, o que eu gostaria de sugerir aos produtores é que realmente redobrem o cuidado, né, em cima dessa questão, levando em conta o seguinte: muitas vezes o produtor presta mais atenção no preço do soja, do milho e tal, está muito focado a isso e esquece que, vamos dizer, a sua sustentabilidade ela não vem do preço daquilo que ele produz, mas efetivamente da margem, né, deduzido o custo de produção. Então, pensemos em proteger as nossas margens. E aí as estratégias, elas necessariamente envolvem um cuidado muito forte, né, sobre, vamos dizer, sobre os insumos, principalmente aqueles que têm um peso forte na composição dos custos de produção, né? Na última sexta-feira, nós trouxemos uma matéria aqui que levantava que, de fato, a gente começava o plantio dessa safra, Edu, com preços da soja 30% mais elevados do que no mesmo período do ano passado. Mas é preciso lembrar também que os custos de produção subiram também de forma bastante agressiva, puxado principalmente pelos fertilizantes, entre outros itens, mas que ainda a soja oferecia margens importantes para os produtores brasileiros. Agora, é preciso equilibrar essas contas e garantir que essas margens serão protegidas de forma adequada, né? Exatamente. Antes de proteger preço, pensemos em proteger margem. Sim. Esse é o fator fundamental. Quem tiver condições, por exemplo, armazéns dentro de casa, armazéns dentro da fazenda e bom relacionamento bancário, é preferível não fazer pacotes de barter,
né? Os pacotes de barter é necessário ter muito cuidado com isso. Itens fundamentais, se puderem ser comprados de maneira isolada, certo. E com pagamento à vista, mas não à vista antecipando na conta do produtor, do fornecedor. Como eu vejo, eu fico escandalizado às vezes de ver isso. Antecipações vultosas sendo feitas nas contas de fornecedores. Empresas internacionais também entram em RJ, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivenciando. Tá. Então, é extremamente importante tomar esse cuidado. Quando eu falo em pagamento à vista ou pagamento a curto prazo, o à vista é contra a entrega do produto. Então, é extremamente importante fazer um planejamento econômico financeiro adequado, né? Limpando aí o que é de supérfluo digamos, na vida, na atividade do produtor, né? Aproveitando essa gordura que foi gerada no ano passado, isso é uma outra situação, né, que a gente podia até fazer um programa especial sobre isso. Sim. Muita gente queimando gordura com besteira. Nós temos como direcionar essa gordura, né, Edu? Nós temos o caso aqui em Sinop, eu vi o valor dos terrenos, das casas, duplicar, em alguns casos até triplicar em 18 meses. Certo. Isso. Então, é uma coisa que não tem sentido, não tem fundamento. Temos aí fila de espera na Toyota para a troca de uma Hilux de 10 meses. Então, o produtor ele tem que se dar conta que as oportunidades de fazer gordura, elas precisam ser revertidas no seu próprio negócio. Sim. E não sair espalhando uma espiral inflacionária que acaba, vamos dizer, na sequência, digamos, prejudicando ele mesmo. Então, a gente tem que atacar esses pontos assim que são mais delicados. Eu sei que muitos ficam bravos comigo quando eu toco nesse assunto, mas nós somos, muitas vezes, os nossos próprios algozes. Então, é preciso ter coerência, sabendo que a atividade agrícola ela passa por ciclos, né? Ciclos de alta, ciclos de baixa, derivados de fatores diversos. Sim. Não temos controle sobre esses fatores e temos que ter muita responsabilidade com o dinheiro, porque o dinheiro não aceita desaforo. Tá certo. Edu, olha só, como você falou, né? A gente tem tópicos que dariam uma entrevista toda só sobre isso. A nossa agenda, né? Precisa seguir aqui no Notícias. A gente tem agora um boletim às 10 horas. A gente vai falar sobre o plantio da soja no estado de São Paulo, já complementando aí todas as suas informações, também agora mais especificamente para os produtores paulistas. Mas você é sempre muito bem-vindo nesse site, nesse portal, é parceiro do Notícias Agrícolas desde a sua fundação. Então, você sabe, você está em casa, meu amigo, ainda mais hoje, no Dia do Gaúcho. Está espalhado, né, Eduardo Lima Porto? Muito obrigado. E eu deixo uma sugestão aos amigos que nos escutam. Tentem, dizer, na medida do possível, né? Ninguém pode inventar insumo quando ele não está presente. Mas puxem, né, o que puderem de insumos para dentro das suas propriedades ou direcionem isso a armazéns especializados que tenham segurança e coisas do gênero, porque vários outros itens, né, que não foram abordados aqui terão problemas de fornecimento daqui para frente. Em especial o diquá, depois do banimento do paraquá. As fábricas na China não acompanharam esse crescimento, né, ou esse deslocamento da demanda do paraquá para o diquá, e nós vamos ter aí problemas muito sérios aqui para frente no fornecimento desse produto. E os preços do diquá os preços do diquá já sinalizavam esse movimento também, né, Edu? Porque a gente já tinha essa preocupação com o paraquá, e aí, o que a gente tem para substituir? O diquá. E aí, os preços do diquá já vinham subindo, a gente deu essas informações por aqui, inclusive, sinalizando esse movimento. Então, o mercado dá sinais claros do que está acontecendo, né, Edu? É preciso
alinhá-los e adaptá-los para a sua realidade, né? Ocorrem algumas surpresas, né? Claro. Coisas que a gente não sabe, não tem como prever. Por exemplo, pouca gente sabe que a nevasca que ocorreu no Texas, em abril, paralisou uma fábrica que fornece etileno de amina. Que diabo vem a ser a tal de etileno de amina? Pois é um produto essencial para a fabricação de uma série de fungicidas. E esse produto, de um mês para o outro, passou a custar em dólares 150% mais caro. E não tinha para quem quisesse. Certo. Então, todas essas situações que são cisnes negros, né, como o pessoal gosta de chamar aí no mundo corporativo, nós sempre estivemos sujeitos a isso, né? Então, temos que buscar situações aí de adaptação, né, para poder enfrentar esses desafios. Sem dúvida, sem dúvida. Edu, te agradeço mais uma vez pela companhia, pela parceria nessa manhã de segunda-feira, aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai acompanhar e atualizar. Eu sei que você tem uns materiais aí para dividir com a nossa audiência. A gente vai acrescentar a sua entrevista. Então, obrigada mais uma vez, viu, meu amigo? E estaremos juntos ainda muitas vezes, porque a safra está só começando e a gente tem muito que avaliar ainda. Obrigada, Edu. Eu que agradeço a oportunidade. Saudações pampianas a todos que nos escutaram. E desculpem a minha forma normalmente crua de tratar os assuntos, mas é que assim a gente honra as origens e tem que tratar os negócios sem frescura e nas cores que correspondem. É isso mesmo, barbaridade. México Gaúcho, para vocês verem como é que é. Edu, um abraço para todo mundo. Um abraço para ti, meu amigo. Obrigada, até a próxima. Senhoras e senhores, Eduardo Lima Porto conosco nessa manhã de segunda-feira para a gente começar a semana já entendendo que os problemas para a safra 2021-22 estão aí presentes e a gente precisa entender como é que eles vão se desenvolver. Esse atraso na chegada dos insumos, dos fertilizantes e dos químicos era um problema já que a gente vinha alertando, os produtores vêm relatando essas situações, é diferente o quadro nas diversas partes produtoras deste país, que é gigantesco. Então, o Eduardo Lima Porto vem para trazer principalmente os sinais de alerta. Atenção à oferta de Diquali para substituir o Paraquat. Atenção à questão do glifosato. Os problemas continuam acontecendo. Então, a dificuldade pode continuar acontecendo. Os problemas logísticos seguem muito presentes. Isso também vai dificultar algumas situações. E o objetivo, portanto, é você otimizar os seus resultados, protegendo bem a sua margem, o seu lucro e a sua gestão. É isso que você precisa fazer diante de problemas que estão postos, né? Não é uma situação que pode acontecer, não. São problemas que já estão aí, estão no mercado e a gente está monitorando e tentando te dar as informações mais completas possíveis para você mitigar os efeitos desses atrasos, principalmente aí na chegada dos fertilizantes e dos químicos para diversas partes do país. A gente fica aqui de plantão para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.